E aí, tudo bem? Beleza? Bom, então vamos continuar aqui. Estamos chegando perto da equação de campo de Einstein e hoje a gente vai ver uma equação muito similar com a equação de campo, só que falando da gravitação newtoniana. Sim, a gente volta para a gravitação de Newton para testar, né, ver se a relatividade geral ela é uma teoria consistente. Quando eu digo consistente, eu quero dizer, será que ela volta a ser a teoria da gravitação de Newton em baixas velocidades, enfim, campos gravitacionais que não são tão intensos assim? Porque, né, a gravitação de Newton, como a gente já viu, a gente teve uma aula só disso, descreve muito bem as órbitas, as quantidades conservadas, enfim. Mas a teoria da relatividade, assim como qualquer outra teoria, como a mecânica quântica, por exemplo, em algum momento ela tem que voltar a ser uma teoria, eu não vou dizer, no caso da mecânica quântica, ela tem que voltar a ser uma teoria clássica, em algum certo ponto. No caso da relatividade, ela tem que voltar a ser uma teoria, não como uma manifestação do espaço-tempo, mas sim como do espaço separado do tempo, né? Porque o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser uma lei covariante da equação de Newton, né? Da equação da gravitação de Newton. Eu falei que tinha como fazer isso, né? E hoje a gente vai fazer. Que todos os observadores concordam. A gente vai escrever a equação de Newton, né? A lei de atração, digamos, das massas, de forma covariante, de forma tensorial. E a grande questão é, será que dá certo? Quer dizer, a gente já sabe que dá, mas, como eu disse, a relatividade geral é capaz de voltar a ser a teoria newtoniana em, vamos lá então, baixas velocidades, é o que a gente vai considerar. Quando eu digo baixas velocidades, vou colocar baixas, eu quero dizer muito menor do que a velocidade da luz, né? Baixas velocidades, ou seja, um corpo de prova que tenha uma velocidade v muito menor do que c. Nós vamos estar considerando também as transformações de Galileu como as transformações corretas, transformações de Galileu, tá? Na prática a gente sabe que as transformações corretas são as transformações de Lorentz, mas enfim. Baixas intensidades gravitacionais, enfim, não vou colocar isso aqui, mas considere. O parâmetro vai ser o tempo universal de Newton. Ou seja, como a gente está considerando baixas velocidades, v muito menor que c, a dilatação temporal deixa de existir, ou melhor, ela é insignificante. Então, parâmetro, vou colocar aqui, ó, lambda, né, que a gente usa como parâmetro, vai ser o tempo, tal que esse t é o tempo universal de Newton, tempo uniforme, absoluto, tempo absoluto, vou colocar assim. Tá? Mas o que tem de diferente, então? Aqui eu estou considerando tudo que a gravitação de Newton já faz, né? Eu vou considerar uma coisa diferente aqui. A equação, né? F, a força gravitacional, igual a G, Mzinho, sobre R2, vezes a base, R chapéu, né? Ou R. Isso aqui é uma força. A gente vai estar considerando aqui que a gravidade é uma curvatura no espaço. Tá? Então é isso que tem de novo que a gente vai estar considerando. Então a gente vai tentar misturar essas duas coisas. Tá? Então a gravidade não é mais uma força, como dizia Newton, mas sim uma manifestação da curvatura do espaço. Por que não do espaço-tempo? Porque o tempo é absoluto. Então, se fosse uma manifestação do espaço-tempo, o tempo não seria mais absoluto, ele iria variar devido a o que a gente chama de inglês, né, gravitational time dilation, que seria a gravitação, seria a dilatação do tempo devido à gravidade, que
enfim, então é uma curvatura no espaço, tá? Bom, então a gente começa com essa equação, né? E pelo princípio da equivalência, que a gente já viu, a força, enfim, o peso de um objeto, né? A força que um objeto sofre ao cair em queda livre, ela é m vezes g. Vou colocar aqui, ó, força-peso, pode ser? mg. Beleza. Só que isso também já que a massa inercial que está aqui é igual à massa gravitacional, isso é igual àquilo, né? F igual a G, mzão, mzinho, sobre R2, vezes a base R chapéu. E a grande questão é a seguinte, já que isso é igual a isso, ou seja, se mg inercial é igual a G, mzão, m gravitacional, sobre R2, vezes a base, o que sobra para a gente é que eu posso dividir ambos os lados pela massa e a gravidade, né, que no princípio da equivalência a gente chamou de K, ela é uma coisa que depende do tamanho do corpo, ou depende da distância, depende de R. Na prática depende de R2, mas enfim, ela é simplesmente G, mzão, sobre R2, vezes a base R. Né? Tanto que é por isso que os corpos caem ao mesmo tempo no chão, desprezando a resistência do ar, porque só depende da massa do corpo gerador da gravidade, né? Mzão, vamos supor que seja a massa da Terra. Mzinho é a massa desses giz aqui, o caderno e o giz vão cair ao mesmo tempo no chão. Porque quem está gerando esse campo gravitacional, essa curvatura no espaço, é esse M, tá? Bom, essa massa M, ela gera um divergente do campo gravitacional que é negativo. O que isso significa, né? Aí a gente volta para os nossos conceitos de cálculo. Bom, tá tudo postulado aqui então. Eu vou apagar isso daqui e vou, né? Então a gente está considerando tudo isso. Isso é o mais importante. Ter sempre na cabeça que a gente está considerando isso. Então eu vou apagar aqui e vou só reescrever as equações, que a gente vai ter que fazer bastante continha aqui para chegar numa equação tensorial, ou melhor, numa equação que seja covariante da gravitação de Newton. E o que acontece? Ou melhor, o que vai acontecer? Como assim a massa M gera um divergente que é negativo? Um divergente do campo gravitacional que é negativo. Significa que a massa M faz com que os objetos apontem para o centro dela. Bom, em cada ponto a gente vai ter o seguinte, né? Então você imagina, pode ser qualquer corpo, a gente tem o divergente do campo gravitacional sendo igual a menos 4 π g ρ, tá? O que isso significa? Quem que é esse ρ aqui, né? O ρ é a densidade de matéria ou de massa. Densidade de massa. Então, para cada corpo, eu vou ter uma densidade de massa que vai me dar um divergente do campo gravitacional diferente. Enfim, a densidade de matéria da Terra gera um divergente do campo gravitacional diferente, por exemplo, se eu colocar aqui a densidade de matéria do Sol, que vai gerar um campo gravitacional muito maior, né? Vai gerar um divergente muito maior. Ou seja, as coisas apontam para o centro do Sol, as coisas caem em direção ao Sol de forma muito mais intensa, certo? Beleza. Eu poderia falar que isso daqui é menos uma constante K vezes ρ, não teria problema nenhum, tá bom? E o que acontece? Bom, o campo gravitacional, a gente sabe que ele é um campo conservativo, né? Além de ser conservativo, ele requer um vetor definido em cada ponto. Por quê? Imagina que você tem aqui a sua massa geradora do campo. Ou, em termos, né, dessa massa, vamos colocar a densidade de matéria, a densidade de massa. Bom, em cada ponto, eu vou considerar isso daqui bidimensionalmente, porque tridimensional ia ficar difícil de desenhar. Então, aqui eu tenho meu espaço. E o que acontece? Quando eu vou me aproximando, esse cara vai se curvando
devido à densidade de matéria, né? Aqui não está exatamente no centro. Então, digamos que eu tenha isso, tá? Então, o meu espaço, que é essa linha aqui bidimensional, ela se comporta de forma diferente perto da estrela, certo? E por que eu preciso de um vetor? O campo gravitacional ele é um campo vetorial, obviamente. Então, em cada ponto, veja que eu tenho um vetor definido em cada ponto que vai mudando conforme eu vou caminhando aqui, né, perto da minha estrela, do meu corpo, enfim. Cada ponto eu tenho um campo vetorial, um divergente de G, né, que pode ir se intensificando, enfim. Então eu tenho um campo vetorial aqui, que é o campo gravitacional. Beleza. E daí? Bom, como o campo gravitacional ele é conservativo, a gente sabe que todo campo conservativo, todo campo vetorial conservativo, pode ser escrito como menos o gradiente de um campo escalar, né, que geralmente a gente usa como φ. Então eu vou fazer isso. Eu vou falar que G é menos o gradiente de φ. Isso espero que todo mundo não seja surpreso, né? Então G, eu vou falar que ele é menos o gradiente de φ, de um campo φ. Meu Deus. De um campo φ, tá? Então, bom, se eu substituir isso aqui, eu vou ter que o divergente, substitua G por menos o gradiente de φ, menos gradiente de φ. Isso daqui tem que ser igual a menos 4π G vezes a densidade de massa, ou densidade de matéria. Menos e menos aqui vai dar positivo. Eu vou ter que o divergente, né, com o gradiente vai me dar o Laplaciano de φ, que é igual a 4π G ρ. Ah, mas vocês conhecem essa equação aqui. Que equação que é essa daqui? É a equação de Poisson, né? Então, eu tenho aqui o Laplaciano do campo φ, que é um campo escalar, é igual a uma constante vezes a densidade de massa, ou a densidade de matéria. Bom, de forma resumida, o Laplaciano ele vai identificar deformações nesse campo escalar φ. Se, vamos separar aqui, se o Laplaciano de φ, del2, φ, for maior ou igual a zero, então o gradiente de φ é maior que zero, tá? O que isso significa? Significa que a deformação ela tem concavidade para baixo, ou melhor, se eu pudesse desenhar isso aqui em 3 dimensões, coisa que eu vou tentar, mas não prometo que eu vou conseguir, eu teria isso daqui, ó. Vamos ver. Deixa eu tentar redesenhar o que eu desenhei aqui. Ok. Digamos que isso daqui, então, seja a parte de trás do meu corpo. Algo assim. Então, isso aqui é como se fosse um objeto tridimensional, tá? Você pode imaginar que aqui é uma espécie de esfera, tá? Ou melhor, uma circunferência, aqui eu tenho um volume. Isso daqui aponta sempre para dentro. Eu tenho aqui uma densidade de matéria, ρ, que é gerada por uma massa m, dado um volume, né? E, enfim, então a gravidade nesse ponto aqui está associada à minha densidade de matéria. Tudo bem? Por quê? O Laplaciano do campo φ, ele é, na prática, maior ou igual a zero, porque 4πg é um valor maior que zero. Ρ é um valor maior que zero. Então, se isso acontece, mesmo que isso aqui fosse zero, o gradiente do φ ainda é maior que zero. Isso significa que ele diverge, né? A concavidade dessa curvatura do espaço é para dentro, tá? Então, de fato, a gravidade é uma força atrativa. Força não, né? É uma manifestação
do espaço, nesse caso, que atrai os corpos, né, devido à curvatura. Então, eu teria um corpo de prova aqui que iria, digamos, orbitar isso daqui, dependendo da energia que ele tem, né? A gente já viu isso na aula própria da gravitação newtoniana. Ele tem uma energia potencial. Se ele tiver uma energia potencial negativa, ele é um sistema ligado. Então, ele vai estar orbitando esse cara aqui. Beleza. Bom, nessa formulação que a gente está fazendo aqui, a gravidade tem como fonte, então, a densidade de massa ρ, que a gente está chamando aqui. Pela segunda lei de Newton, F é massa vezes aceleração, é a lei de movimento. Ou, se você quiser, dp dt, derivada do momento com relação ao tempo. Tempo universal, beleza. Agora, se F é igual à força gravitacional, o que a gente vai ter então? A gente tem que MA é igual a força-peso. Pelo princípio de equivalência, isso aqui a gente já sabia. A massa inercial, a aceleração e gravidade são a mesma coisa. Em uma região pequena o suficiente do espaço. Ou seja, localmente, isso acontece. Localmente. Beleza? Beleza. Eu posso escrever eu posso escrever a aceleração como a derivada segunda da posição, d2x. Poderia usar r, né? Mas vou colocar x, com relação ao tempo. A gravidade, eu já vi que eu posso escrever como menos o gradiente de φ. Então eu vou colocar isso daqui como igual a menos gradiente de φ. Tá? Aceleração, gravidade. Agora em função do campo escalar, φ. Tá bom. E aí? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e a gente continua aqui em cima. Bom, a equação de Poisson não tem como esquecer, né? A gente vai precisar dela depois. Beleza. Eu acho que até dá para continuar mais um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu separar isso daqui melhor. Como que eu posso escrever esse gradiente de φ aí? Posso escrever esse gradiente de φ como? O que é o gradiente de alguma coisa? Não é tomar a derivada desses caras aqui em relação a todas as coordenadas? Então, del φ, del x na direção x, certo? Mais, nem vou colocar as direções aqui, mas isso aqui, né, seria del φ, del y em coordenadas cartesianas, tá? Mas a gente vai generalizar isso para qualquer sistema de coordenadas, já que a gente quer uma equação que seja covariante. Del z. Isso aqui é a mesma coisa, então, para fazer com relação a todas as coordenadas. A gente já aprendeu. Del φ com relação às coordenadas x, y. Beleza. Mas desse lado aqui eu tenho menos o gradiente de φ. Então o que acontece é que eu tenho a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é a aceleração, igual a menos del φ del xi. E eu vou fazer assim, então, para deixar a minha equação melhor. Vou colocar a aceleração, derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais del φ del xi, que é o gradiente de φ, igual a zero. Beleza? Então eu tenho aqui uma equação que vai me ajudar bastante. Vamos chamar essa equação aqui de equação estrela, pode ser? A gente vai precisar dela. Chamar ela de equação estrela. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos olhar para a equação da geodésica. Aquela equação da geodésica que a gente viu na relatividade geral, quando a gente estava descrevendo a lagrangiana, a trajetória de uma partícula livre, etc. Quando ela só está sujeita à força... Desculpa. A palavra força me vem muito à mente aqui, nesse contexto, mas a gente já não está mais tratando isso como força.
Quando a gente está falando de uma partícula livre que está sujeita apenas à interação gravitacional, a equação da geodésica toma a forma D2x, que letra que eu usei aqui, sigma, com relação, nesse caso, vai ser com relação não a d tal, mas sim a dt. Seria d lambda se eu estivesse falando de matemática pura, de uma variedade riemanniana qualquer, tá? Seria d tal se eu estivesse falando da variedade riemanniana, falando do espaço-tempo. Seria o tempo próprio. Como eu estou falando do tempo absoluto de Newton, eu tomo a derivada da coordenada, né? Das 4 coordenadas, tanto a coordenada temporal quanto as coordenadas espaciais, por isso a letra grega aqui, sigma. E o parâmetro, eu já tinha falado no começo, é o lambda, que é o tempo próprio, é o tempo absoluto de Newton, tá? Mas, aí eu tenho a conexão, sigma mini, dxmi, vou colocar velocidade aqui, tá? Vmi, Vni, igual a zero se isso aqui se for uma partícula livre que está sujeita só à interação gravitacional. Se tiver interações eletromagnéticas e tudo mais, a gente já viu como que essa equação fica. Tá legal? Da hora. E aí? Bom, o que acontece se eu tomar sigma igual a zero? O índice sigma igual a zero, né? A componente zero, então. Bom, acontece que eu vou ter D2, a derivada segunda de x0, com relação ao tempo, mais a conexão 0, mini, v, mi, v, ni igual a zero. Tá? Mas x0 é ct, né? Bom, vamos considerar c, né, em unidades naturais, c igual a 1. x0 é definido como tempo, é o parâmetro temporal. Então isso daqui é a derivada segunda do tempo com relação ao tempo. Isso aqui é 1. Isso daqui é 1. Tá? Desculpa, isso daqui é 0. Perdão. Derivada segunda de alguma coisa com relação a ela mesma é 0. Né? A taxa de variação de algo com relação a ela mesma é 0. Então, ficou sobrando esse cara. Então, a gente tem só a conexão 0, mi e ni, vezes a velocidade, vmi, vni, igual a 0. E aí? O que sobra pra gente? Bom, isso para... Vou colocar aqui, ó. Para sigma igual a 0, eu tenho só isso. Para sigma igual a 0. Vamos pegar a componente i, então, que são as 3 componentes espaciais, né? X, y e z. E aí a gente vai ver o que a gente vai obter. Vou escrever desse lado aqui, então. Guarda essa equação estrela aqui. Ela vai ser importante. Eu tenho anotado aqui. Então eu posso apagar tranquilamente. Vamos lá. Agora a gente vai escrever com sigma valendo i, j, k, você que escolhe. Então, sigma igual a i. Se sigma é igual a i, a gente tem derivada segunda de xi com relação ao tempo, mais a conexão i, mi, ni, v, mi, v, ni, igual a 0. Isso aqui que a gente vai ter. Legal. Então, bom. Vamos pegar a equação estrela agora. A equação estrela era D2 x vetor dt. Por isso que eu falei que eu poderia colocar R aqui, né? Porque xi equivale às 3 componentes temporais, né? Espaciais. As 3 componentes... Eu vou colocar R aqui, então. Tá? Pode colocar R aí, não tem problema nenhum. Eu estava considerando unidimensional, vamos considerar tridimensional. Mas, então essa daqui é a equação estrela. Eu só estou colocando o R, vetor R, no lugar do x, porque R é x chapéu mais y chapéu mais z chapéu, que é xi vezes a base aí.
tá claro para todo mundo, eu acho. Mais o gradiente de φ, que é del xi igual a zero. Se a gente comparar essas duas equações, essa equação ela não possui derivada segunda no tempo. Ou melhor, ela não possui derivada temporal no segundo termo, aqui, né? A derivada é do campo escalar com relação às coordenadas x, y. Certo? Ou seja, isso daqui tá para isso. Mas isso daqui não tá para isso. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, as componentes. Vamos pegar só as partes parciais. I, J e K. Da conexão, são iguais as componentes I, J, 0, se eu tomar K igual a 0, que é igual a I, já que isso daqui é livre de torção, 0, K, tá bom? Que é 0. Que é 0. Então, todas são equivalentes aqui. Tudo que tiver só espaço é 0. Se eu tiver espaço, componentes espaciais, né, que são os índices latinos em cima, se eu tiver índice latino em cima, mas um dos índices latinos de baixo for 0, devido à conexão, isso daqui é 0. Eu poderia afirmar, né, já de imediato, que gama I, J, K é igual a 0, sempre que K ou J for 0. Tá bom? Sempre que K ou J for 0, já que ele é livre de torção, eu posso sempre comutar esses índices. Então, permutar, perdão, os índices. Então, isso daí vai sempre dar 0. Beleza. O que a gente vai ter, então? Com o que nós ficamos? Ok. Bom, o que resta, né, para a conexão, para os símbolos de Christoffel? Resta gama I 00, né? Gama I 00. E quem que é gama I 00? Bom, vamos testar, jogar isso daqui em D2 x I com relação ao tempo, que é o que está ali, mas aí agora a gente vai usar... Por que tem que ser só a parte espacial agora, né? Porque para Mi e para Ni, eles podem assumir valores de 0 até 3. A gente já viu que se for 0, vai dar 0. Então a gente já não está nem preocupado mais com a componente temporal, já que a componente temporal vai sempre anular. Então eu vou estar preocupado só com a componente espacial. I 0, 0, né? Estou falando desse cara aqui. I 0, 0. Aí eu vou ter dxmi, dxni, né? Então que seria vmi, vni. Nesse caso, como é 0, 0, é v0, v0 igual a 0. Tá? Ficamos com isso. Joguei isso aí ali dentro. O que eu vou ter? Por comparação, então, olha para essa equação. Está aqui, a equação estrela, né? E olha para aquela equação que está ali. Isso daqui é o próprio D2R vetor com relação ao tempo. Então, por comparação, o nosso dφ parcial, né? Derivada parcial de φ com relação às coordenadas x, y é gama I 0, 0. Tá? Gama I 0, 0. Não poderia ser diferente, né? Não pode aparecer mi e ni aqui, porque eu só tenho um índice desse lado. Então, se eu comparasse isso aqui diretamente aqui àquela hora, estaria errado, porque eu estaria falando que o gradiente do campo φ é igual a isso. Mas aí eu teria mi e ni aqui, e mi e ni pode assumir valor 0. E eu já vi que não pode assumir valor 0 nos índices aqui embaixo, porque se ele assumir valor 0, isso aqui dá 0 imediatamente. Tá?
E o que dá zero não é isso, é a soma desses dois caras. Bom, então o que eu tenho é derivada segunda da posição em relação ao tempo, é a aceleração. Isso é o gradiente de φ, que é igual a isso. Então, mais gradiente de φ igual a zero, tá bom? Aí a gente vai ter que calcular o nosso queridíssimo tensor de Riemann. Você fala, putz, velho, o bagulho aqui é louco. A gente tá querendo, quer dizer, a gente tá assumindo que a teoria da gravitação de Newton agora, ela é uma manifestação da curvatura do espaço, né? Então a gravidade é dada porque o espaço é curvo. Se o espaço é curvo, não tem para onde recorrer. A gente tem que calcular o tensor de Riemann, porque ele quantifica a curvatura. Então vamos ver como que essa curvatura é dada em termos do tensor de Riemann. Beleza, esse é o tensor de Riemann. Bom, uma vez que gama Rho, ni é diferente de zero. Se mi for igual a ni igual a zero, então uma vez que isso daqui acontece, a gente vai fazer o seguinte, vamos substituir o tensor, isso aqui vai ficar R, Rho, ou melhor, RI, né? Porque a conexão que a gente está procurando, ela vou escrever aqui, ó, a conexão que a gente está procurando é I, 0, 0, né? Então, eu tenho que ter, como o Rho do índice de cima aqui está associado com esse primeiro índice do tensor de Riemann, e ele está sempre livre, olha ele aqui, né? Então, ele se torna I. O sigma vai ser 0. Sigma vai ser 0, justamente porque na equação da geodésica eu tinha feito d2x sigma e tomei sigma igual a 0 naquela hora. Então, o sigma é 0. Sobra mi e ni. Isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai ficar del mi gama i ni 0 menos del ni gama i 0 mi mais gama alfa. Esse cara aqui está sendo somado, alfa. Então fica alfa. Onde que eu parei aqui? Alfa ni 0. Aqui é produto, né? Então aqui vai aparecer um alfa na soma. Tem que aparecer um i aqui. Tem que aparecer um i aqui. Mi alfa. Então o alfa já está aqui, falta o mi. Menos os produtos, que são gama, beta, mi, beta, mi, 0, porque aqui era um sigma, né? E o sigma é 0. Gama, Rho, no caso o Rho é o I, beta, ni, tá? Ficamos com isso. Bom, como alfa e beta são índices mudos, né? Estão sendo somados. Uma vez que a única componente não nula é esta componente aqui, né? Ela é de φ de xi, é a única componente que não é nula. Então, a gente vai tomar alfa igual a beta igual a 0. Por quê? Porque aí, se eu tomo alfa e beta igual a 0, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0, enfim. Então, eu fico com R, I, 0, Mi, Ni, tomando alfa e beta igual a 0, agora fica del, Mi, gama, I, Ni, 0, menos del, Ni, gama, I, 0, Mi, mais gama, 0, Ni, 0, gama, I, 0, Mi, menos os produtos aqui, 0, Mi, 0, gama, I, beta é 0, Ni, tá? Ficamos com isso. Tá. E aí? Bom,
os termos que tem ni zero e mi zero são zero, né? Porque a gente já viu lá no quadro anterior que se eu tenho o índice i em cima e eu tenho um dos dois caras igual a zero, isso aqui é zero. Então, isso daqui é zero, tá? Isso daqui, não, perdão. É para termos que contenham mi zero. Ah, sim. Isso daqui não pode ser zero porque tem a componente i aqui, né? São os que tem zero em cima. Pô, o beta aqui era zero, meu. Era zero. Ah, não, aqui tá certo. Bom, então, as componentes que tem zero, mi e zero são zero. Tá? Zero, ni, zero também é zero. Aqui não é zero porque eu tenho a componente i. Aqui não é zero porque eu tenho a componente i, mas aqui é zero. Isso aqui é zero. Isso aqui também é zero. Então eu fiquei só com isso. R, I, 0, mi, ni, é del mi, gama i, ficou bem curta a equação, ni 0, menos del ni, gama i, mi 0, tá bom? Então, há 4 casos, né, para o nosso tensor de Ricci. Por que 4 casos? Porque o mi pode variar de 0 a 3 e o ni pode variar de 0 a 3. Essa componente aqui vai ser sempre fixa. Beleza. Ok, então vamos lá. Deixar essa equação aqui. Na verdade, deixa eu apagar. E eu vou copiar essa equação aqui ali em cima. Tá, então a gente ficou com isso. Então, vamos fazer o primeiro caso, né? Eu disse que tinham 4. O primeiro é para ni igual a ni igual a 0. Se mi igual a ni igual a 0, a gente substitui aqui. Caso 1, então, né? R, I, 0, 0, 0. Já que o mi e o ni são 0, vai ficar del 0, gama, I, 0, 0, gama I 0, 0, menos del 0, gama I 0, 0. Tá? Bom, isso daqui é o seguinte. R, I, 0, 0, 0 vai ser... Quem que é del 0, gama I 0, 0? Isso aqui é a derivada temporal. Gama I 0, 0 é o nosso del phi del xi. Então isso daqui é del del I phi, né? Del I phi. Beleza. Desculpa. Isso daqui é o del I phi, né? Deixa eu colocar aqui. O gama I 0, 0 é del phi com relação a xi, que eu posso escrever como del I phi. Então isso daqui vai ser a derivada 0 com relação à derivada i, derivada 0 vezes a derivada i, ou derivada duas vezes, né? Com relação ao tempo, com relação ao espaço, φ menos del 0, del i, φ. Ah, mas as derivadas parciais comutam, né? Se as derivadas parciais comutam, del a, del b menos del b, del a, isso aqui é igual a 0. Primeiro caso resolvido. R, I, 0, 0, 0 é igual a 0. Tá bom? Então a primeira parte aqui, esse primeiro caso, né, do tensor de Riemann, é 0, é nulo. Beleza? O outro caso é para mi. Então vamos colocar aqui, ó, caso 2. Mi igual a j e ni igual a 0. Mi igual a j e ni igual a 0. O que eu tenho aqui? Então, se mi é j, ele está assumindo só valores que são espaciais e o ni assumindo valores temporais. Então, eu tenho
Vou escrever aqui. R, I, 0, J, 0, igual a del J, né, que seria del Mi, gama I, 0, Ni, ou seja, 0, 0, menos del Ni, mas Ni é 0, então é menos del 0, e gama I, 0, 0. Não, 0J. Isso aqui é 0, que a gente já viu lá no outro quadro, né? I com um dos dois índices espaciais, né? J espacial e 0, bom, isso aqui dá 0. Então, esse primeiro carinha aqui zerou pra gente. Então, sobrou R, I, 0, J, 0, igual. Aí, de novo, gama I, 0, 0, é del I φ, mas tem uma derivada temporal, uma derivada espacial ali na frente. Del J, del I, φ. Então, essa é a componente, esse é o termo que a gente fica, né? É o termo não nulo que a gente fica do tensor de Riemann. Derivada com relação à coordenada I do campo φ, depois deriva com relação às coordenadas J, tá? Isso aqui é o Laplaciano de φ, tá? Isso daqui é fazer assim, ó. Poderia colocar assim, né? Del I, melhor, del J, del I de φ, que é a mesma coisa que del I, del J, porque não importa a ordem. Isso aqui é o Laplaciano do campo φ. Tá? Então, faltam mais 3 casos. É a derivada segunda de φ aqui. Faltam mais 3 casos. Faltam mais 3 casos. E aí, é claro, né, que eu vou dividir essa aula, que ela já está enorme. Mas vou terminar de calcular o caso 3 e 4 aqui com vocês. Então, falta o caso 3 e o 4. O caso 3 vai ser o seguinte. O caso 3 é... Vamos lá. 3. Vamos pegar... Mi igual a 0 agora. E Ni igual a J. Tá? Ni igual a J. A gente vai ter R, I, RI, 0, 0, J. Isso daqui vai ser del Mi, mas Mi é 0. Gama I, J0, J0, menos del Ni, que é del J, gama I, 0, 0. Essa componente aqui a gente já sabe que é não nula, ela é o gradiente de φ. Essa componente é nula, porque ela tem J0. A gente já viu que essas componentes aqui são nulas. Então, o terceiro caso também é bem simples. Fica RI 00J igual a menos del J, esse cara aqui é del I, φ, tá bom? Então ele seria menos o Laplaciano, né? Perceba, isso daqui é menos aquilo, né? Isso aqui é menos aquilo. Então eu posso falar aqui R, I, 00J, pela simetria, né? A gente já veria isso. É igual a menos R, I, 0J0. Simetria 3, 4 aqui, ó. Simetria 3, 4. A gente já viu isso. Tensor de Riemann, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Esse caso 3 aqui, onde esses caras comutam, a gente já poderia ter calculado direto. Mas enfim, quis calcular com vocês para mostrar que faz sentido, né? Derivada J del I é menos derivada J derivada I por conta da simetria, tá? Então, enfim, se você troca esses dois índices aqui, os índices 3 e 4, você fica com um menos esse cara aqui. Fechou. O último caso, então, a gente finalizar essa aula, e depois a gente vai ver as consequências disso, e de fato tomar
a equação de Newton na forma covariante. Caso 4 que restou é os dois seios espaciais, né? Então, μ igual a J, μ igual a J e Ni igual a K. Então, a gente vai ter RI, RI 0 JK igual a del Mi, ou seja, del J gama I K 0 menos del K gama I J0. Mas, como a gente já sabe, isso aqui é zero, porque K0 dá zero, J0 também dá zero. Então isso daqui é zero. A gente fica com o quarto caso, que é o R I0 JK igual a zero. Então, sobraram esses 4 casos, calculamos todos eles. Tem 2 que não são zero e só não são zero por conta da simetria. Tá? Um é menos o outro. Essa componente, e a gente vai ver o que isso daqui, né, que é essa equação aqui, significa, na próxima aula, né? A gente pode escrever ela em termos de matrizes, beleza? Então, a segunda parte dessa aula será a próxima, onde a gente vai conseguir calcular a teoria de Newton de forma covariante, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou e fui!